verso 26. Amém? Vamos ler aqui, inicialmente, 6 versículos. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então, nós vemos aqui, queridos, que o homem, inicialmente, na época que foi criado, ele era apenas vegetariano, amém? Só comia ervas e frutos. Verso 30, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E também, todos os animais também só comiam vegetais, amém? O tigre, o leão, nós observamos isso, inclusive, nos primeiros séculos da criação do homem e dos animais, você observa que o homem não era atacado pelos animais, mesmo depois da queda de Adão, amém? Porque os animais eram apenas, no início, somente herbívoros. Amém? Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então, o homem foi feito, Adão, no sexto dia. E nós vemos Adão e a Eva também. E aqui nós vemos, irmãos, interessante que Deus achou que era muito bom. Então, a criação do homem, quando Deus fala assim que é muito bom, ele está querendo dizer que o homem era tove. Tove quer dizer bom. Ou seja, o homem não tinha inclinação para o mal. A Yetzirará. Ele tinha ser a Yetzira tove. Amém? A Yetzer tove. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele era apenas bom. Ele tinha uma inclinação boa. Ele não tinha nenhuma tendência ao pecado. O ser humano, né? Falando homem a mulher. O ser humano não tinha nenhuma tendência ao pecado. Amém? Vamos continuar aqui, meus amados, no capítulo 2, né? Aleluia. E que Deus colocou o homem ali no jardim do Éden, verso 15. E tomou o eterno Deus, capítulo 2, verso 15. E tomou o eterno Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Você veja bem, meus irmãos, também que aqui é interessante, que no capítulo 2, verso 15, antes da queda do homem, o homem já foi colocado para trabalhar. O trabalho não é algo, é uma punição, porque o próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Então, o trabalho é uma bênção, amém? Mas o sétimo dia deve ser reservado para descanso. Não se deve trabalhar no sétimo dia. Porque o Eterno quer que nós trabalhemos, para Ele poder estar com a gente no nosso trabalho nos 6 dias, a gente tem que estar descansando no sétimo dia. Senão, o Eterno pode criar situações que não são boas. Amém? Então nós temos que seguir a ordem dele, que ele mesmo trabalhou sendo o próprio Eterno 6 dias e descansou no Shabat. Aleluia. E aqui, irmãos, o Eterno ainda diz assim, e ordenou o Eterno Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o mandamento do Eterno, meus irmãos, é para que o homem não comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Amém? Ele poderia até ter comido da árvore da vida, mas nem comeu isso. Ele preferiu, né? Acabou sendo enganado pela serpente. No verso 18,
né, o Eterno vai criar, né, a mulher, no verso 18, 19, amém? Ele vai criar a mulher depois, né, no verso 21, mas aqui diz, irmãos, no verso 19: havendo, pois, o eterno Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. No verso 20: e Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idônea. Irmãos, eu queria trazer aqui também um comentário, amém, de livros que também complementam esse entendimento aqui, amém? Principalmente, nós temos o Midrash, alguns Midrashim, amém? Temos também o Piquet, do Rabino Eliezer e de outros, amém? Que falam como é que foi essa situação ali no Éden, né, irmãos? Vamos ver aqui. O que acontece, queridos, é que o Eterno, ele ficou muito feliz em ter criado o ser humano, amém? Ter criado Adão. E deu a Adão um conhecimento muito grande, uma sabedoria maravilhosa, a tal ponto que Adão, ele tinha comunhão com o Eterno, uma comunhão a tal ponto de que daquilo que o Eterno sabia e queria, Adão já sabia qual era a vontade do Eterno. E aqui, meus irmãos, quando o Eterno fala que Adão pôs o nome nos animais, né? Ele chamou Adão, né? Ele trouxe a Adão para este ver como chamaria os animais do campo, as aves do céu. Diz, né, meus irmãos, o Midrash, e diz também a literatura rabínica, diz, meus irmãos, que naquela época o, o Eterno já sabia com os anjos os nomes dos animais. E o Eterno tinha chamado os Malahim, que são os anjos, né? E tinha falado com eles: olha como é que o homem é sábio, porque ele vai chamar os animais com os nomes que nós já conhecemos. E isso foi o que ocorreu. Adão ali chamou, né? Cada animal ele chamou: ó, isso aqui é o tigre, esse aqui vai ser, né? Um urso. Enfim, meus irmãos, cada animal que Adão chamou já era o nome que o Eterno sabia. Amém? E até o Eterno perguntou para Adão qual o nome que ele daria para ele mesmo. E Adão respondeu com muita sabedoria, meus irmãos, dizendo que o nome dele era Adão. Amém? Pois ele veio da Adamá, porque Adamá é a terra, por isso que ele se chamou de Adão. É como ele diz: eu sou Adão porque eu vim da Adamar. Então, meus irmãos, nós vemos aí que Adão era dotado de muita sabedoria. E o Eterno chegou até a perguntar para Adão: qual é o meu nome, Adão? Amém? E Adão chegou para o Eterno e falou para o Eterno que o nome dele era o Adonai, né? O eterno Adonai, porque ele era senhor de todos, inclusive do próprio Adão, e ele que criou os céus e a terra. Então Adão sabia que o nome do eterno já era Adonai, amém? Antes mesmo do eterno ter falado isso para ele. Então, tal era a comunhão que tinha entre Adão e Adonai. Isso tudo você vai ver, irmãos, também no livro da Sabedoria de Salomão, tem um manuscrito de Adão e Eva também, tem o livro dos oráculos sibilianos, amém? São livros que foram escritos aquelas épocas, meus irmãos, amém? Antes de Mashiach, antes de Yeshua, mas que tem muito conteúdo também sobre essas épocas e também tem os comentários da literatura rabínica e os próprios midrashim, amém? E ali, meus irmãos, ocorre que o Eterno dotou Adão de tanta sabedoria que ele chegou para os malachim, para os anjos, e falou isso tudo, meus irmãos, eu estou contando para os irmãos, também está no livro, está no Pirkei, né, do Rabino Eliezer, enfim, tem vários outros escritos. Então, ele chegou, meus irmãos, o Eterno, dotou Adão de tanta sabedoria, de tanta inteligência,
né, e tanta comunhão que ele tinha com o Eterno, que ele falou para os anjos se prostrarem diante de Adão, amém? Se prostrarem. E os anjos, e eles, porque veja bem, meus irmãos, agora, o homem foi, naquela época, ele foi criado sem pecado, ele era uma criação que o Eterno tinha feito com muita alegria. Não é o homem, e depois do pecado ficou caído, né, meus irmãos? Ficou menor do que os anjos, ficou menor do que todos. Mas naquela época o homem era perfeito. E o Eterno tinha falado para os anjos se prostrarem. Só que teve um anjo, meus irmãos, e isso consta também no Pirquet, amém? Que esse anjo se chama Samael e também se chama Azazel. E a gente já sabe quem é esse anjo, né, meus irmãos? É o próprio Satanás, amém? Que ele não aceitou se prostrar. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, os serafins, a gente vê lá no livro de Ezequiel, eles eram dotados de 6 asas, amém? 6 asas no livro de Ezequiel, amém? E o Azazel, ou Samael, que é o próprio Satã, ele era dotado de 12, meus irmãos, era o dobro. Ele era como se fosse um dos comandantes, amém? E ali, meus irmãos, você vai perceber que ele não quis aceitar isso. Então, diz também no Pirquet do Rabino Eliezer, que ele decidiu escolher um animal e montou naquele animal. Montar no animal significa entrar no animal. Amém? A gente observa, meus irmãos, que ali ele entrou naquele animal, que é a serpente. Amém? Porque a serpente já era um animal astuto. Já era um animal astuto. Então, ele ali entrou. Da mesma forma, meus irmãos, como os Shedim, hoje os demônios, entram naquelas pessoas, amém? Em que o Yeshua permite que entre, amém? Porque um Shedim, um demônio, só pode entrar em alguém com a permissão de Yeshua HaMashiach, porque nada pode acontecer, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que não seja permitido por Yeshua HaMashiach, o Eterno, meus irmãos. Amém? Então, qualquer demônio que entra em alguém hoje, meus irmãos, é permissão de Yeshua HaMashiach. E naquela época, meus irmãos, você observa, até o Midrash fala sobre isso, o Eterno ele não estava sem saber o que estava acontecendo, ele estava sabendo o que estava acontecendo. Amém? Mas ele permitiu que Azazel entrasse, meus irmãos, naquela serpente. Tudo uma permissão, porque é importante que a gente entenda, meus amados, que nada está oculto à face de Adonai e Yeshua. Amém? Ele é o Todo-Poderoso, porque Yeshua, ele exalta quem ele quer, abate quem ele quer, salva quem ele quer, revela a Torá para quem ele quer, esconde a Torá de quem ele quiser. Então, meus irmãos, ele é que sabe de tudo. Então, se nós estamos tendo acesso à palavra do Eterno, é porque Yeshua aprove a ele que nós tivemos esse acesso e nós agarremos essa oportunidade para, no dia do arrebatamento, aproveitarmos essa oportunidade. E ali, meu amado, nós vemos que Hansatã entrou naquela serpente. A serpente, meus irmãos, você vai observar que ela vai tentar a mulher, né? Mas a mulher, ela estava junto com Adão, amém? Você vai aqui no capítulo 3, amém? Você vai ver que a serpente era a mais astuta, que está já na Torá, né, irmãos? Era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o eterno Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É importante, irmãos, que a gente falou aqui da literatura rabínica, que fala que essa serpente, ela foi possuída por Hansatã, mas a própria Bíblia fala sobre isso. Amém? Em Apocalipse, capítulo 12, meus irmãos, nós vamos aqui ver, no capítulo 12 de Apocalipse, na revelação de Ohanã, que é Apocalipse 12, no verso
9, amém? Que diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Amém? Então, meus irmãos, o enganador, que o diabo é o enganador. Vocês observem, meus irmãos, que a serpente, ela não queria se prostrar diante da criação do Eterno, quer dizer, o Hansatan não queria, então ele incorporou na serpente, com a permissão do Eterno, logicamente, mas você tem que entender que o Eterno, ele é, Yeshua é o Maestro. Amém, irmãos? Não tem a mínima dúvida sobre isso. Mas tudo é permitido. E chamou, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora é interessante, irmãos, aqui em Gênesis, que nós estamos vendo isso, que quando Hansatan, ou Azazel, ou Samael, todos são a mesma pessoa, tá, irmão? Quando se ouve Samael, Azazel, Hansatan, é a mesma pessoa, é o mesmo anjo que ia ser caído, né, irmãos? Amém? Ia ser um Nefilim. Amém? Ia ser quer dizer, ia ser um caído, um Nefal. E ali, meus irmãos, nós vemos que ele não foi sozinho, não. Ele levou 1/3 dos anjos nesse projeto de fazer a queda do homem. Amém? E aí ele chegou para a mulher, esse aspecto dele estar nesse projeto também está no Pirquet e em várias outras literaturas, amém? Inclusive, para nós entendermos, inclusive em Torá oral, tem várias situações que nós vemos, vários comentários sobre isso. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Você observa, meus irmãos, que o Eterno não falou que não era para tocar, só falou que não era para comer. A Eva aqui, ou Ravá, ou Eva, Ravá no hebraico, ela disse nele, porque ela quis colocar uma cerca. Isso, né? Ela se colocou um mandamento para ela própria, né? Ela colocou uma cerca, nem tocar, eu vou tocar para evitar que eu venha comer. Amém? Então ela chega para a serpente que diz para não comer dele e nem nele tocar. Mas nós vimos lá no verso 2 que o Eterno disse apenas para não comer. Amém? Mas aí a serpente, meus irmãos, porque é essa a chave. O que fez a serpente enganar? A inveja e a cobiça. Amém? Por quê? Quando o Eterno manda os Malachim se prostrarem diante de sua criação, do ser humano, a serpente, o Azazel, não aceitou isso. Até o Azazel diz assim: como pode que nós fomos criados do teu brilho e ele que foi criado da terra e nós vamos nos prostrar perante ele? Amém? Isso daí foi uma questão que teve no céu. Amém? Mas o Eterno disse, respondeu que era a vontade do Eterno que fosse assim e pronto. Amém, meus irmãos? Que o Eterno é quem define o que ele quer. Louvado seja Deus. Mas a serpente não aceitou isso, né, irmãos? Então ela diz, vai tentar enganar a mulher e diz assim, ó: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Então, meus irmãos, você veja bem que a serpente, ela tinha inveja da criação, porque Adão e Eva, irmãos, vocês imaginam, Adão e Eva foram criados perfeitos, não tinha conta para pagar, não tinha nada, era uma maravilha, só não tinha que comer, o único mandamento era não comer aquele fruto. E exatamente, irmão, é uma coisa que acontece com a humanidade. Aquilo que é proibido é que ele quer fazer. Amém? E aí é que é o problema. E por isso é que, né, a porta larga, meus irmãos, é que entra muita gente e vai para o inferno, por causa que não querem fazer aquilo que o Eterno manda. Há pessoas, né, se sentem melhor querer desobedecer o Eterno, mas depois que estão no inferno, sabem que fizeram um mau negócio. Era bem melhor ter obedecido o Eterno e estarem
na glória do Eterno. Amém? Então, meus irmãos, aqui diz, então, que a inveja fez a serpente dizer para Eva, não, vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? E diz o Midrash, meus irmãos, que a serpente empurrou a mulher para até ela tocar naquele fruto. E ela acabou tocando no fruto. Amém? E diz outras literaturas que a serpente disse assim, toca no fruto e vê se você vai morrer. Aí ela tocou e não morreu. Viu? Você não morreu. Agora arranca o fruto, vê se você vai morrer. Aí ela arrancou e não morreu. Até que, por fim, a serpente disse para a mulher, agora coma do fruto. E aí, quando ela comeu, deu para o seu marido, e aí, aqui o verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos amados, o que nós observamos aqui? Observamos, irmãos, que o projeto da serpente foi um só: enganar. Enganar com meias verdades. Nós até falamos na quarta-feira passada sobre os sofismas, amém? Que a pessoa fala uma verdade depois para falar uma mentira. Foi exatamente isso que a serpente fez e que faz até hoje, meus irmãos, amém? Quando você vê uma liderança dizendo, oh, pode fazer o que você quiser, porque é tudo pela graça. É exatamente uma grande mentira, meus irmãos. Amém? Porque Yeshua diz lá em Apocalipse, no penúltimo capítulo, né, irmãos, que todos os idólatras e feiticeiros, amém, adúlteros, serão lançados no lago de fogo. É porque as pessoas não pregam. As pessoas, a Bíblia é de muitas religiões, igrejas, enfim, é uma página só. Não falam as outras páginas da Bíblia. Amém? Fala ali 4, 5 páginas, mas não fala o que vai acontecer com as pessoas que desobedecem, meus irmãos. Então, meus irmãos, é novamente o conselho da serpente, que é um conselho, meus irmãos, amém? Que fizeram as pessoas caírem, que faz até hoje, a serpente continua agindo, meus irmãos, porque o projeto da serpente é que o ser humano hoje não volte a ter aquela aliança com o Eterno. Amém? Então, o projeto da serpente é exatamente esse. E você sabe, meus irmãos, que a serpente ela vai se materializar, né? Ela vai dar o seu poder para o anticristo. O dragão, aqui em Apocalipse 12, você viu aqui, diz que o dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás que engana todo mundo. E você vai no Apocalipse 13, amém? Diz assim, e a besta que vi, a besta é o anticristo, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O dragão é a serpente. Então a serpente vai fazer do anticristo um seu instrumento, meus irmãos. Amém? O anticristo vai ser um instrumento da serpente. Amém? E olha só no verso 5 o que diz. E foi-lhe dada uma boca para o anticristo para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Agora observa bem, meus amados, que esse anticristo, que a serpente vai dar o seu poder, nós vamos ver, meus irmãos, amém? Que ele vai ser o porta-voz da serpente. Nós vemos aqui em Daniel, capítulo 7, meus amados, amém? No versículo 25, louvado seja Deus, amém? E proferirá palavras contra o Altíssimo. Não é o que nós vimos aqui, ó? E proferir grandes coisas e blasfêmias. Né? Aqui no verso 6, em Apocalipse, diz: abriu sua boca em blasfêmias contra Deus. O anticristo vai fazer isso. Daniel está dizendo que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a Torá, meus irmãos. Ah, meu Pai.
A serpente, meus irmãos, desde o início, ela quer que as pessoas não obedeçam à Torá. É exatamente o que ela vai fazer para o anticristo. Não pode ter Torá no mundo. Não pode ter Torá nenhuma. Então, quando uma liderança diz não precisa obedecer à Torá, é a voz da serpente, meu amado. É a voz de Hansatã ali no púlpito, com a Bíblia na mão. Amém? Não, agora que Yeshua veio, mudou. Quando que Yeshua mudou, meus irmãos? Yeshua é a Torá viva. E é outro engano da serpente, meus irmãos. Porque você vê lá, irmãos, em Apocalipse, que o dragão vai dar seu poder para o anticristo. E no capítulo 13, o anticristo vai proferir blasfêmias. E Daniel 7:25 diz, qual é a primeira medida do anticristo? Mudar os tempos. Os tempos aqui, irmãos, são os moedins, são as 7 festas do Eterno. Amém? Porque, irmãos, que as lideranças de muitas igrejas falam? Não pode comemorar tabernáculos, não pode comemorar, porque é a palavra da serpente, meus irmãos. Satanás vai dizer, não pode celebrar essas 7 festas, tem que mudar as festas e tem que mudar a Torá. É isso, meus irmãos. Amém? Cada um, meus irmãos, a coisa está tão clara na Bíblia, e a gente vê hoje tão claro isso se cumprindo, meus irmãos, porque os porta-vozes da serpente são muitos, meus irmãos. São muitos porta-vozes da serpente. E tem muitos que ouvem a Torá e ainda dão ouvidos aos porta-vozes da serpente. Como quem diz a serpente, eu estou contigo, eu estou no teu coração ainda. Eu estou ainda contigo, ainda estou te dominando. Porque, irmão, aquele que tem o espírito de santidade do Eterno, que é a Ruach HaKodesh, não cai na conversa da serpente. Ele obedece à Torá, celebra as festas do Eterno e se prepara, porque a casa de Efraim será arrebatada. Aleluia. Então, meus irmãos, você observe que no livro de Daniel, combinado com Apocalipse, o anticristo, ele vai, a primeira medida que a serpente não aguenta, ele quer fazer isso, mas não pode fazer isso agora, porque ainda tem a igreja de Yeshua que observa a Torá. Amém? Ele conseguiu enganar quase todas, mas tem algumas que ainda obedecem a Torá e as palavras de Yeshua. Aleluia. Mas assim que o arrebatamento tocar, meu amado, você pode escrever, vai ser proibido a Torá, meus irmãos. Vai ser proibido celebrar as 7 festas do Eterno. Vai ser proibido para o mundo celebrar. Amém? Então, meus irmãos, fica atento, meu amado. Você, meu irmão, minha irmã, que você está vendo que desde a criação, a serpente, que é o grande dragão, ele trabalha no engano, meus irmãos. Amém? Eva caiu. E muitos aí, a maioria já caiu, meus irmãos, na conversa da serpente. Grande maioria já caiu na conversa da serpente. E que cada um de nós ore pela salvação deles, para que eles venham ser acordados. Amém? Porque ainda há tempo. Aleluia. Pouquinho tempo, mas ainda há. Amém? E que cada um de nós agradeça a Deus, irmãos, por nossos olhos estarem abertos na palavra do Eterno, para que a mesma comunhão que Adão tinha antes da queda, nós nunca percamos essa comunhão que temos com o Eterno. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Aleluia, meus amados. Glória a Deus. Nós vamos agora, queridos,